Makoto e Hibiki meio que se tornaram inimigos, assim como Tomoki. A Hibiki, até agora no anime, tem se mostrado ser uma heroína muito competente e legal, principalmente quando comparada a Tomoki, que é um saco de lixo que precisa ser tratado. Mas o ponto é que, embora ela seja melhor do que o Tomoki, infelizmente a Hibiki também não é muito melhor não. Não, ela é muito melhor sim, mas tipo, ela também não é uma pessoa muito boa. Infelizmente, em uma certa hora, em uma certa altura da série, ela começaria a ter alguns desentendimentos com Makoto, mas não são desentendimentos causados por, sei lá, uma briga, e sim porque o Makoto é poderoso e ela quer que ele use o poder dele para ela e para os humanos. Basicamente, ela não gosta que o Makoto seja um cara muito poderoso que não é afiliado a ninguém, e isso é claro por causa do seu egoísmo e seus próprios ideais que ela tenta forçar nas outras pessoas, mas no fim o Makoto não cai nessa. Por outro lado, também sabemos que o Makoto é implacável e destrói seus inimigos, principalmente quando ele sabe que não está errado e os outros que estão. Então, juntando os dois, nós temos, por um lado, a Hibiki meio que sendo chata e, claro, muito arrogante, não gostando muito mais do Makoto, e do outro, o Makoto que, bom, está vivendo a sua vida sem se importar com os outros, e eles teriam um desentendimento, uma luta, e a Shia sofreria grandes consequências por causa disso, porque o Makoto fez algo que simplesmente destruiu com a garota. Então, vamos falar sobre o dia em que Makoto e Hibiki se enfrentaram e Shia foi quem sofreu as consequências das ações da heroína. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque tem muita gente que me assiste e não é inscrita, rapaziada. Se já assistiu meu canal antes ou se é novo aqui, me dê essa chance, uma chancezinha, se inscreve aí e acompanhe o Grid Animes. O importante é que você se inscreva e faça parte da comunidade, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e o conteúdo, e agora vamos para o desentendimento entre os dois. A primeira conexão entre os dois seria quando Hibiki estava em um confronto com os demônios novamente, mas estava perdendo, porque obviamente os demônios têm muitos planos para com os humans, então eles não perderiam tão fácil assim. E assim, em outra batalha, quando Hibiki entrou em confronto com eles novamente, ela estava perdendo, e assim a deusa convocou Makoto para a salvar. E sim, essa foi a segunda vez que a deusa invocou Makoto em um campo de batalha, dessa vez não para cuidar da Sofia e do Lancer, mas para salvar a Hibiki e impedir que ela fosse de arrasta pra cima. Onde aqui, a Hibiki meio que ainda não sabia quem foi que salvou ela não sabia que foi o Makoto quem salvou ela, mas esse evento seria meio que importante para ela porque apenas afirmou que mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda era fraca, ela ainda precisou ser salva. Obviamente, ela ainda não é forte o suficiente. E com isso passamos bem para o futuro, quando Makoto foi visitar Limia por dois motivos. Primeiramente, porque o príncipe Joshua o chamou para trocar aquela ideia que vocês já sabem. E a segunda foi para devolver o ovo do dragão Lika para seu santuário. Nesse momento, Hibiki ainda via Makoto apenas como um Kouhai dela, pensando que ele era inferior a ela, principalmente pelo fato de que mesmo que Makoto estivesse neste mundo há um ano, sua aparência não tinha mudado em nada. Ele parecia exatamente com um jovem japonês comum, como se ele não tivesse se adaptado a esse mundo. Onde aqui, por pensar no Makoto dessa forma e não ver valor nele, ou ver como alguém inferior, ela não entendia porque a Miu, alguém que é bem mais forte do que ela mesma, estava obcecada por esse garoto. Para Hibiki, Makoto é apenas um cara fraco, normal e frágil. Não tinha por que a Miu gostar tanto dele, estar tão obcecada por ele. Porém, é durante este feito que ela descobriria que Makoto tem feitos incríveis e ele já fez grandes coisas nesse mundo. Uma certa vez, em Laurel, Lime teria feito um grupo com a Hibiki durante uma viagem e tals. Estava acontecendo alguns plots, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eles fizeram um grupo. Mas neste tempo, quando eles estavam meio que em um grupo e tudo mais, Laurel foi atacada. Nesse caso, eles foram atacados por um enxame de seres vivos que eram venenosos. Eles basicamente criaram uma massa ou uma nuvem de gás venenoso que com certeza destruiria toda a cidade, mataria todo mundo, seria a queda de Laurel ali. Onde aqui, o Lime pediria ajuda para Tomoe, e a Tomoe prontamente pediria para Makoto resolver isso, já que para ele seria mais fácil fazer isso. E Makoto lutaria a longa distância atirando flechas. Ele, de longe, muito longe mesmo, com seu arco e flecha, destruiria essa nuvem, esse gás, essa massa de gás venenoso que destruiria Laurel. Ou seja, ele salvou a cidade
salvou Hibiki, Lime e todo mundo que estava ali. E claro, eles não sabiam quem foi que fez isso, já que o Makoto estava muito longe dali. Mas aqui, nessa visita, Hibiki descobriria que foi Makoto quem fez este feito, e passaria a ter um certo medo dele, o famoso medo do desconhecido que os humanos possuem. Ela pensava que ele era um fraco qualquer, e agora descobriu que ele é bem mais poderoso do que imaginava, e não sabendo a extensão desse poder, ela começou a obviamente ter um pouco de medo dele, ficar um pouco mais alerta com ele. Então, até o momento, ela não via ele como alguém relevante, mas quando ele mostrou força, opa, calma, vou ficar de olho, hein? Tô de olho, hein? Basicamente foi assim que a Hibiki reagiu. E claro, o fato dele não ter mudado de parecer muito com um jovem comum japonês no último ano, e mesmo assim ser tão forte assim, deixou ela ainda mais alerta, achando isso muito estranho. Porém, o que pioraria ainda mais esse alerta que ela estava com Makoto foram algumas outras coisas. Basicamente, ela já estava suspeitando, não estava tão boa, estava ali com o pé meio esquerdo. Mas aconteceram algumas coisas e falaram coisas para ela e meio que convenceram Hibiki de que Makoto é muito perigoso. Primeiramente, ao saber que ele é o demônio, que ela já tinha ouvido falar em outro contexto que não vem ao caso. Mas o Makoto tinha feito algumas demonstrações de poder e as pessoas que obviamente não o conheciam, não sabiam quem ele era, começaram a chamar ele de demônio. E agora a Hibiki estava descobrindo que este demônio era justamente o Makoto. Além disso, outras coisas também fizeram sua cabeça, como ela perder para o Makoto, a Shiga ter avisado ela sobre algo e a Lika, o dragão, ter falado com a Hibiki. E tudo isso eu vou explicar agora como que tudo isso aconteceu. Depois de alguns acontecimentos em Limia, Makoto iria até a cidade para devolver o ovo do dragão Lika para seu santuário. Basicamente, como já sabemos, Sofia matou o dragão Lika e o Makoto, por causa de alguns acontecimentos, colocou suas mãos neste ovo e agora estava indo para Limia devolver ela para seu santuário para que Lika pudesse ressuscitar. Nesse momento, a pessoa que acompanhou Makoto nessa visita foi justamente Miu, que insistiu em querer ir com ele, e vocês provavelmente já sabem o motivo: Hibiki. Neste caso, a Miu insistiu em ir porque ela não suportava a ideia de que Hibiki e os outros queriam fazer mal para o Makoto, estando desconfiados, alertas com ele. Ela queria convencer a todos de que o Makoto é uma boa pessoa. E sabendo que ao lado de Hibiki está Shia, alguém que pode ver o verdadeiro eu das pessoas, ela queria usar esse poder da Shia para mostrar para todo mundo que o Makoto não é ruim, que ele é uma boa pessoa, que o seu mestre não tem por que ser antagonizado. Porque do jeito que as coisas estavam indo, Miu tinha o pressentimento de que Hibiki pudesse tomar Makoto como um inimigo, e surpreendentemente ela não estava muito longe da verdade, já que Hibiki é meio cabeça de vento, a voada é burra. E claro, a Miu estava fazendo isso, meus amigos, apenas porque ela gostava da Hibiki. Normalmente nós já sabemos, nós vimos isso no anime, se alguém antagoniza Makoto, a Miu quer destruir eles, quer obliterar eles, quer que eles sumam da face da terra. Mas ela gosta da Hibiki, ela considera a Hibiki uma amiga, alguém próximo a ela, uma das poucas pessoas que tem esse relacionamento com a Miu. Então ela queria ajudar Hibiki a não ser inimiga do Makoto, porque ser inimiga do Makoto é ser inimiga dela e ela não queria isso. Então ela tentou fazer isso para convencer Hibiki de que Makoto não é ruim, embora não tenha funcionado. E assim, Makoto e Miu iriam para Limia devolver o ovo do dragão Lika ao seu santuário para que ela pudesse renascer. Porém, Hibiki não sabia que Lika tinha morrido e nem que ela tinha virado um ovo para poder ressuscitar. Então ela estava com medo de que Makoto estava indo para a caverna de Lika para matar ela. Hibiki não sabia o paradeiro de Lika e achava que o próprio Makoto que estava indo encerrar ela no seu próprio território do nada. E assim insistiu em ir com ele para o santuário, nos mostrando novamente a falta de confiança e desconfiança dela no próprio Makoto. E enquanto os dois iam para o santuário, a Miu ficaria na cidade para ajudar com algumas coisas, mostrar um pouco de serviço e falar: ó, a Kuzunoha tava aqui, tá? A Kuzunoha fez coisa, vocês devem pra Kuzunoha, tá? Nós estamos aqui. Mostrar aquele serviço e mostrar pra que eles vieram. E durante o tempo em que Makoto e Hibiki iam para o santuário, ela constantemente tentava moldar a cabeça do Makoto, falando sobre os Ryumans, querendo convencer ele a ficar do lado deles e tudo mais. Aquele papinho egoísta e superficial dela, afinal ninguém liga pra isso além dela. Ao chegarem no santuário, os dois seriam recebidos por uma espécie de slime que é um subordinado
subordinado da Lika, onde esse mesmo slime seria quem receberia o ovo do dragão e assim, com a ajuda do slime, Lika renasceria novamente, voltando à vida de uma forma um pouco anormal. E por que anormal? Porque aconteceu um imprevisto, amigos. Dragões superiores, quando renascem de seus ovos, normalmente perdem grande parte de suas memórias. Eles carregam consigo apenas algumas memórias não muito relevantes sobre o mundo em si. Porém, aqui, Lika renasceu com todas as suas memórias intactas, e isso obviamente não é normal. Isso não era para acontecer e acarretaria em chatices e aborrecimentos. Lika agradeceria a Makoto por ter a ajudado e ofereceria a ele um livro de sua biblioteca que poderia conter informações sobre viagens entre mundos, algo que ele mesmo está pesquisando. E enquanto o Makoto ia para sua biblioteca, que por sinal não fica neste mundo, fica em um mundo imaginário como se fosse uma espécie de Asora, só que apenas para a biblioteca, meio que deixando ele um pouco distante das duas e claro, elas sozinhas, a Lika ia falar com Hibiki, e é aqui que a merda começa. Com Makoto ocupado, Lika foi até Hibiki para falar com ela. No caso, ela pediria para Hibiki parar Makoto. Para ela, o ideal seria matar o humano, mas isso seria impossível no momento, então a Hibiki teria que ou o selar, ou de alguma forma trazer ele para o lado dos humans, ou até mesmo o mandar para outro mundo se necessário, mas ela afirmava que eles precisavam se livrar do Makoto. Nesse caso, era para prevenir que Makoto usasse seu poder para o mal. Mesmo que no momento ele não estivesse o fazendo, apenas o fato dele ser tão poderoso e possuir tanto poder era suficiente para que ele fosse um elemento de risco. Ele poderia ser um santo, ele poderia ser uma ótima pessoa, mas ele possuir tanto poder o tornava um perigo, segundo Lika. Basicamente, ela tinha medo de que Makoto pudesse um dia usar seus poderes para o mal, e assim resolveu que eles deveriam se livrar do Makoto. Ela diria para Hibiki que o poder do Makoto é aterrorizante e ele é muito perigoso, e assim, enquanto inflava o ego da Hibiki, a elogiando e falando outras coisas, ela moldava e convencia Hibiki de que Makoto era muito perigoso, que ele não deveria ficar ali, que ele deveria ser ou um aliado ou ser apagado. Basicamente, a Lika, tendo medo do Makoto por seus próprios ideais e medos bobos, convenceu Hibiki, que já estava meio alerta com Makoto, de que ele não era coisa boa. E obviamente isso resultou em coisas piores ainda. E eu digo piores ainda mesmo porque mais tarde, depois de um tempo, Tomoe viria aqui e mataria Lika. Mas isso não é assunto para este vídeo. E assim, mais tarde, quando Makoto e Hibiki saíram do santuário, depois que Makoto viu o livro e Hibiki terminou de conversar com Lika, Hibiki desafiaria Makoto para uma luta, tentando ver, ou melhor, testar os poderes dele. Nessa luta, Hibiki usou tudo que ela tinha, sem esconder nada. Ela foi com tudo que podia, realmente levando a sério essa parada. Enquanto por outro lado, Makoto pegou muito leve com ela. Ele estava completamente focado em testar novas habilidades e técnicas que ele estava desenvolvendo, e não estava levando Hibiki muito a sério aqui. Onde durante a batalha, com suas habilidades, a Hibiki conseguiria acertar um pouco Makoto, criando leves ferimentos, mas nada muito grave. Isso é, até que ele conseguiu finalmente usar sua nova técnica. E essa basicamente era uma habilidade que permitia que ele nunca errasse seu alvo. Atualmente, o Makoto já nunca errava seu alvo. Ele tem uma taxa de acerto de 100%, mas ele meio que desenvolveu uma técnica que permitia que de fato ele não errasse jamais. E então ele colocaria em prática pela primeira vez essa mesma habilidade em Hibiki. Aqui, testando em primeira mão, ele acertaria Hibiki no ombro e acabaria com a batalha, onde embora o Makoto concedesse um empate, Hibiki sabia que ele ganhou e que ele nem mesmo usou 10% de todo o seu poder, mostrando o quão poderoso ele era e a diferença de força entre eles. Ela nem chegou a conseguir brincar com ele basicamente, onde depois dessa batalha, quando Shia se juntou ao grupo e Hibiki foi conversar com ela, Shia falaria para Hibiki o que ela viu ao olhar para Makoto com sua habilidade. Lembra que eu falei antes? Shia possui a habilidade de ver a natureza das pessoas, ver quem verdadeiramente eles eram, ou seja, ser falso e enganador não funcionava na frente dessa jovem sacerdotisa. E aqui ela veria algo dentro do Makoto, talvez a pior coisa que ela poderia ter visto e descrito para Hibiki neste momento. Ao olhar para o Makoto, ela veria uma figura branca e lisa, sem detalhes, apenas com um olho negro aterrorizante e que possuía um rachado em seu pescoço. Algo abominável vivia dentro do Makoto, e apenas de olhar para aquilo, ela sentia um medo irracional, mas mesmo com muito medo,
medo e sentindo que aquilo ali era terrível, abominável, ela decidiu continuar olhando para sanar suas dúvidas e curiosidade, e este foi o seu pior erro. A criatura se mexeria. A criatura branca, no caso Makoto, mataria Shia mentalmente 100 vezes seguidas aqui. E tudo isso apenas por não gostar que Shia mexeu com a sua cabeça, no caso espiou a sua cabeça. E claro, ser morta mentalmente tantas vezes seguidas fez com que Shia desmaiasse de puro desespero, onde o que quer que estivesse dentro do Makoto, no caso seu verdadeiro eu, não gostou nem um pouco da intromissão da garota e se defendeu de uma maneira bem abrupta, quebrando a garota mentalmente. Inclusive, Shia aqui ficaria traumatizada com o Makoto, não querendo mais mexer ou chegar perto dele e avisando Hibiki que eles não deveriam ficar perto dele, que eles deveriam deixar ele quieto, que ele é muito perigoso para ser um inimigo. Ele não é aquele caso onde, por ser perigoso, ele deve ser um inimigo. Ele é aquele caso de que ele é tão perigoso que não pode virar um inimigo. Mas, obviamente, a Hibiki ouviu isso? Não ouviu, né, rapaziada? Nós já sabemos que essa garota é tão esperta quanto o Tomoki. Mesmo que Makoto tenha salvado Hibiki 2 vezes, tenha salvado Limia, tenha devolvido e ressuscitado Lika, tenha a derrotado de forma esmagadora e, claro, salvado Laurel enquanto quebrava Shia mentalmente, a Hibiki não ficaria parada. Hibiki, ao saber o grande poder que Makoto exerceria como o terceiro grande poder neste mundo, não gostava que ele se mantivesse neutro. Nesse ponto, todos já sabem que Makoto é tão poderoso quanto os Humans ou os demônios. Ele é literalmente um terceiro poder. Qualquer um dos que ele apoiasse venceria a guerra completamente, mas Makoto se mantém neutro. Ele vende coisas para os Humans e para os demônios, e Hibiki não aceita isso. Makoto já declarou que não tomará partido de nenhuma das raças, e Hibiki odeia o fato dele não estar ao lado dos Humans, achando que, obviamente, como um humano, ele deveria estar. Nesse momento, amigos, a Hibiki já está basicamente cega. Ela já sabe que essa guerra não acontece porque os demônios são maus, e sim por causa do seu próprio egoísmo, por causa do seu próprio desejo pessoal. Essa guerra não é mais Humans contra demônios, e sim uma coisa pessoal da Hibiki. Mesmo que de alguma forma milagrosa os demônios e os Humans conseguissem criar um acordo de paz, a Hibiki não aceitaria isso porque agora, para ela, é pessoal. Ela quer vencer a guerra para se mostrar ser superior a eles. E por isso, ela se recusa a entender o lado do Makoto que se mantém neutro ou dos demônios que estão lutando apenas porque os Humans oprimiram eles durante anos e anos. Basicamente, aqui, meus amigos, a Hibiki não é mais melhor do que o Tomoki. Ela é basicamente muito parecida com ele. Ela se perdeu em seus próprios desejos e pensamentos egocêntricos. E claro, ela continuaria hostilizando e perseguindo Makoto, querendo se aproveitar dele enquanto arma contra ele pelas suas costas. Onde Mil a avisou. Mil deu um aviso para Hibiki falando sobre as consequências de ir contra Makoto, mas mesmo assim Hibiki desconsidera isso e continua indo atrás do Makoto. E claro, um dia, assim como Tomoki, isso vai bater em suas portas. Mas o que você acha sobre tudo isso, amigo? Você gostou, não gostou, acha que ela realmente decaiu muito ou esperava que ela fosse melhor do que isso? Comenta aí que eu quero saber, ou comenta qualquer coisa, o importante é mostrar que assistiu até o final do vídeo. Se assistiu até aqui, se inscreva no canal, porque para assistir tudo isso de alguma coisa você gostou, e se você gostou de alguma coisa quer dizer que você tem motivos para se inscrever aqui, meus amigos. A sua inscrição me apoia demais e ajuda muito o meu trabalho. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo e mostrar para o YouTube que você gostou, e assim para que ele envie para mais pessoas, que agora eu